Boa tarde a todos, boa tarde, Georgia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos agora dando início a mais um projeto do Filominas, que está acontecendo diferente do que vinha acontecendo por conta desse momento que a gente está vivendo, mas que a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, né? Obrigada por ser a primeira, por iniciar esse projeto com a gente. É uma honra ter você com a gente. E a palavra é sua. Bom, primeiro eu quero mais agradecer. Eu não sabia que eu era a primeira. Ah, delícia. Agradecer, eu acho que falar, porque tem gente que talvez não saiba o que é esse Fileminas, que é esse coletivo dessas nossas alunas do Instituto de Filosofia da UF. E eu espero sinceramente que vocês sejam tudo de melhor que nós não somos a partir daqui. Então, Juntas fico vamos ser. honrada de tê-las como alunas. E é um prazer poder saber que eu estou falando para alguns alunos, para nós que vivemos, eu pelo menos há 34 anos dentro da sala de aula, é muito difícil a ausência de contato com os meus alunos. Mãe, você não pode participar, você só pode ficar ouvindo. Gente, minha mãe está me ouvindo. É legal saber que a minha mãe está me ouvindo. Ai, caiu. Porque aqui tem que ter um esquema, né? Então, eu fico. Vou botar isso mais para perto para ele não cair. Então, assim, eu peço desculpas, porque por mais que eu esteja aqui usando a tecnologia, é algo muito novo para mim. Muito, muito, muito novo. Eu falo por Skype, falo por outras redes, mas é um distanciamento que nos assusta, mas ao mesmo tempo tem essa positividade. A Bárbara tinha falado comigo, e como eu tenho um projeto sobre feminismo, há muito tempo eu venho falando de feminismo, mas meu trabalho, o feminismo é só um braço do meu trabalho. Eu costumo Com certeza. dizer, até eu tenho um amigo, pode dar o nome, que é o William, ele fala assim, não, não, não fala isso para as pessoas, não, se apavora. Quando alguém pergunta o que eu trabalho, o meu trabalho é genocídio, assassinato e exclusão há 20 anos. Então, eu trabalho com as exclusões, com os genocídios e com todas as formas de assassinato. E eu entendo que o crime de morte não é só morte física, né? E eu falei, eu quero falar da peste. E tem um porquê de eu querer falar da peste, eu queria falar um pouco isso. E eu estou tão feliz de saber que tem alunos aqui, para mim é tão bom saber que tem gente aqui, meus aluninhos, minhas aluninhas, né? A gente não pode usar o arroba, que eu adoro, da fala, né? Derrida estava certa, a escritura, nesse sentido, ela ultrapassa a fala. E na primeira semana de março, o Marcelo Rangel, que é um amigo, nós estávamos ontem conversando, do meu GT, nós estamos juntos aí numa jornada também há uns 20 anos, eu dei aula para o Marcelo, da banca de doutorado do Marcelo, mas o Marcelo já era mestre em história, então o Marcelo é essa duplicidade. O Marcelo me convida, um pouco antes de explodir a pandemia no Brasil, para escrever um texto. E eu estava com o curso que ele vai ser dado, inclusive pensando num outro Marcelo, que é um menino que vai fazer doutorado comigo, que é um psicólogo, e de retomar a questão do campo e a relação entre resiliência, resignação, resistência. E eu estava muito empolgada com esse projeto, de retomar essa ideia dos campos de concentração e trazer os campos de concentração contemporâneos, né, no nosso tempo presente. E, de repente, implode a pandemia. E eu não sei se muita gente sabe, mas meu doutorado, meu mestrado em especial é em Albert Camus. É em Albert Camus. E o primeiro romance, que para mim é muito mais que romance, é um dos maiores ensaios filosóficos que eu li na minha vida,
E, assim, em nenhum momento, isso para mim é que tem que ser claro, para mim, o romance, para mim, é filosofia, não é em vão que ele ganha o prêmio Nobel, com esse romance. O que eu leio é a peça. Então, tem uma historinha que eu acho que é legal contar. Eu tinha um projeto de mestrado pronto, de beleza. Eu gosto de contar essa história, porque é um projeto que um dia eu ainda vou fazer, eu juro. E Vai. a ideia era trabalhar a estética do feio, né, a partir do Deleuze e a pintura do Francis Bacon, trazendo a obra de arte para o debate ético-político numa relação ético-estética. E eu vou uma palestra, eu vou para um dos primeiros eventos de graduação, que não tinha evento de graduação nesse período, era muito pouco, na USP, e uma menina de Minas, da PUC Minas, apresenta a camisa. Eu fico tão apaixonada com aquilo que eu chego no Rio de Janeiro, saio, vou à livraria da Travessa e compro a peça. Devoro. Eu não preciso dizer que meu casamento acabou na semana seguinte, meu marido. Olho para o meu orientador na segunda-feira e digo assim: eu não quero mais trabalhar beleza, eu quero só trabalhar caminho. E o Guilherme Castelo Branco, um dos maiores atos de generosidade acadêmica, ele é meu grande pai intelectual, muito sentido, fala: tudo bem, então você tem um mês para ler tudo isso. E eu Uou. saio lendo tudo isso. E faço um projeto e a minha vida segue com isso. Então, diante da pandemia, não tem como a obra Peste do Samir não me tocar. Eu tinha falado para a Bárbara que eu odeio nessas coisas uma coisa da palestra. Né? Eu queria mais um bate-papo. Só que eu tenho um É. texto. Eu tenho um texto. Um belo texto. Um texto que vocês em breve terão, porque ele já está no Trello, já está sendo editorado, foi feito durante a pandemia. E esse texto eu peço a Marcelo para trocar, que eu tinha dado para ele como título, e ele fala: você pode tudo, e ninguém manda dizer para mim que eu posso tudo, porque aí é que eu posso mesmo, eu faço. E vocês vão ter acesso a ele, então eu vou tentar, de alguma maneira, ler esse texto para vocês, que eu chamo Cartas da Peça Ensaio em Tempos de Vírus, que é o título do texto, mas a palestra seria Cartas da Peste, em que eu cotejo duas obras do Camus, que é na verdade, eu tenho um montão de coisa aqui dentro, mas vamos dizer que as chaves seriam A Peste, esse romance 47, e a última obra publicada por ele em vida, que é A Queda. Eu acho que é interessante falar do Albert Camus, que para mim ele é um filósofo que ficou muito tempo ignorado, um homem que sabia muito bem bater em todas as formas de corrupção, um homem que vem da miséria, ele vem da miséria, ele morava num, como é que a gente vai chamar, no Rio a gente fala, um cortiço, em 2, 3 cômodos, com o irmão, com a mãe, com a avó, com o tio, uma família de analfabetos, e para ele estudar, o professor na Argélia, então isso para mim é muito importante, ele não ser francês, ele é como nós. Pé preto. Ele é o pé preto. Não adianta fazer biquinho para falar que é noir, que é preto. Nós temos algo similar, que é o pé na cozinha. Eu tenho. Fico muito feliz de ter. E nessa descendência francesa, espanhola, e a bolsa de estudo é maior do que o dinheiro que ele ganharia se fosse trabalhar no comércio para ajudar a família. E só por isso a avó permite que ele estude. Então, o Camus é desse homem. E eu vou falar da Peste, eu vou tentar ler, eu sei que a gente tem um tempo aqui, Bárbara vai me cortando, por favor, você sabe que eu adoro falar. Então, eu só tenho público, Deixa eu não estou comigo. vendo, mas eu tenho público, eu amo falar. Então, é um dos meus maiores prazeres. E eu vou tentar cotejar um pouco, sem contar o romance, porque eu até mandei para vocês em PDF, eu acho que nesse momento é o momento da gente contar, disponibilizar o que a gente tem.
Então, quem for da filosofia, do ensino, a Bárbara, a turma que eu daria aula esse semestre, eu já encaminhei e pede para ela que ela te dá, que ela conhece muito No tudo, Instagram do e também Cafio também tem. tem disponibilizado na internet. Então, sem fazer muito spoiler, né, porque é horrível spoiler, né? Também tem filme, a peça que destoa um pouquinho do livro, mas consegue manter a essência. Eu vou tentar ler e conversar nesse momento, tá? E eu começo esse texto com uma passagem já para o final do livro, né? Uma passagem em que o Rie fala, que é o médico, e eu cito o Camus, que a natural é um micróbio, resto, saúde, integridade, a pureza, é um efeito da vontade. Vontade que não deve jamais se deter. O homem direito é o que não infecta ninguém. E tem o mínimo de distrações possíveis. É bem cansativo ser desgastado, mas é ainda mais cansativo não se querer ser. Pois é necessário, tanto quanto possível, permanecer fora da vida. Bom, e eu começo com esse convite. Então, assim, eu estou lendo, mas não estou lendo, eu vou falando, tá? E vou tentar ler o texto. Foi um convite, e ao mesmo tempo aquela vontade, como eu falei para vocês, de louca de me entregar esse projeto meu, que é o resgate, um trabalho que eu tive que dar um tempo, porque trabalhar com genocídio e assassinato, eu não vou mentir que essa relação da exclusão ela é muito pesada. Então, dentro de 6 anos, eu me distanciei um pouquinho, sem deixar de trabalhar, mas sem tanto ao fundo, mas também um trabalho tão pesado quanto, né? E trabalhar campo, resistências e resiliências, né? Essas coisas que sempre foram, por mim, tão importantes. Eu ia falar, e no final eu acho que eu falo, dos testemunhos de sobreviventes que relatam das mortes e das relações com campos de concentração na Segunda Guerra. E a partir disso eu ia trazer, porque eu acho que a peça, apesar dela também ter essa alegoria, ela é infinitamente muito maior que isso. A pandemia nos assola. Numa segunda-feira, com a Filipa, com o Igor, na terça eu estava colocando uma portaria, atendendo uma portaria da UF, estendendo tudo, e na quarta eu estava confinada em casa. Então a pandemia ela vem em um arrebate. Então eu me sinto acuada também nessa escrita. Porque escrever é um processo doloroso. As pessoas acham que a gente senta numa cadeira, vocês sabem que eu falo besteira, senta na cadeira e vai sair. Não. Quem dera se fosse assim. Até porque ler é diferente de estudar. Eu li mais de 1000 livros na minha vida. Quantos efetivamente eu estudei? Talvez 10%, talvez isso. Então, é um processo de entender, de estudar, de pensar. E, em tempos de pandemia, e eu falo isso em todos os lugares, não deveria ser necessário dizer, mas em tempos de se dizer o óbvio, eu vou dizer o óbvio. Há 2.500 anos, a filosofia pensa os problemas dos seus cotidianos. E nós vivemos um momento tão crítico no país, em vários lugares do mundo, que parece que nós não pensamos no nosso cotidiano. Então, esse momento também é um momento de dizer da filosofia pensante. Eu me sinto uma filósofa. Não, como dizia uma professora que eu tinha, não estou na coleção de pensadores. Ela dizia que filósofo está na coleção de pensadores, a gente não estava. Mas, em outra parte,
Eu sou essa pensadora. E como essa pensadora, eu acho que é uma exigência do momento eu falar. Né? Então, sinto minha quadra na escrita. O intempestivo do tempo e dos vírus literalmente escorrespeiam a minha cara. E não mais seria o que resta falar ou de resistir no encanto. Antes, é viver na pele, na alma, no frisson do estômago, o que abriu os meus caminhos na pesquisa filosófica. Senti-me mergulhada mais uma vez na obra de Albert Camus, aquele que eu chamo de meu filósofo de cabeceira, meu marido eterno, não é? Para quem me conhece nas minhas brincadeiras. Entranhada nas páginas do livro A Peste, parece que nesta cidade do interior de Minas Gerais percorro as mesmas ruas de Orã, a cidade a qual Camus se refere no seu imaginário. Não sei bem quem eu sou nesse romance. E o médico que dedica aos doentes e a esclarecer sobre a peste, ou talvez eu seja Tarrou, um estrangeiro que fica chateado em Orã, que ao lado de Rie tinha brigadas sanitárias, mas há uma diferença. Tarrou quer ser santo. Eu não quero isso mesmo. Adoro ser montanharista da família. Pelo menos ainda não me reconheço num personagem ou numa personagem. Quem sabe, no meu imaginário, isso é uma mistura dos dois, buscando compreender as razões da peste. E peste aqui, eu falo e repito 1000 vezes ao longo dessa fala, não é a doença. Ela é só uma. Mas que peste é essa, então, que eu tanto falo? Obviamente, e sempre na esteira de caminho, não me refiro apenas a uma pandemia, mas jamais a ignoro. Nunca a ignoro. Tá aí, Bárbara, tá congelada. Porque congela porque sem saber o que está acontecendo. Então, eu vou repetir. Obviamente, na esteira de caminho, não mais me refiro apenas a uma pandemia, mas jamais a ignoro. São as mazelas da vida que me refiro. Ao micróbio que, como nas palavras de Tarrou, na citação acima, eu acabei falando com ele, mas era com Tarrou que diz aqui, é o que temos de natural, numa ética que se aplica de modo tão torto, medíocre, mesquinho de nosso tempo. E eu repito, o homem direito é o que não infecta ninguém. E que infecção é esta que me surpreende como se jamais tivéssemos ouvido falar dela? Como se, de fato, nunca tivéssemos... Ai, meu Deus, perguntei. Peraí. Trabalhar com Note e com... Como eu falei, eu estou aqui também no meu aprendizado, né, gente? Só um minuto, retomar, né? É como se jamais tivéssemos ouvido falar dela, e tem um motivo disso. A gente abstrai, e eu trago isso num texto que está publicado no livro da UFOP de 2018, que é exatamente como se tinha a gripe espanhola existiu, a Segunda Guerra, que é uma peste, existiu, o apartheid existiu, as ditaduras da América Latina existiram. Isso não é ficcional. Elas existiram, mas fingindo que não existiram. Eu sempre falo, nos faltou passar fome. Devíamos ter passado. Somos privilegiados. Talvez se tivéssemos passado fome, entenderíamos um pouco melhor. E é nesse contexto que, querendo e não querendo, eu me volto ao campo, ao testemunho, à memória, à resignação e, finalmente, aquilo que toca a última obra filosófica de Camus. Não faço e não vou fazer uma resenha ou análise textual de romance. Há grandes literatos que vão fazer trabalho infinitamente melhor que o meu, com certeza. Que é, sem dúvida, e eu costumo sempre dizer, repito, um dos
mais brilhantes ensaios filosóficos que eu geógrafo ali na vida. Antes, todavia, e a partir da pandemia que me confina, das políticas que escolhem o dinheiro à vida, ensaisticamente, busco através do caminho compreender, talvez melhor, escutar os gritos de um mundo vazio e opaco, no qual se acata a legitimidade do crime de morte nas mais diferentes formas em que morrer se apresenta, de forma passiva e reflexiva. Eu choro quando cai o avião e morrem os meus. As pessoas não choram. No Brasil tem quase 15 mil mortes. Eu choro todas as noites e eu não choro pouco. As pessoas simplesmente acatam essa morte de uma maneira tão passiva que talvez o que me doa mais seja essa passividade. E talvez a resposta seja no fato de a morte ser feia. A morte é feia. E a peste é feia. Ninguém morre bonito, gente. A morte, no nosso imaginário ocidental, nesse resto de Europa que nos inunda de imundice mesmo, que nos apaga em tudo que nós temos, mas que nós somos frutos, que também somos dessa Europa, mostra que a peste é feia. E no imaginário pestilento, a peste, abate sujeitos que as pessoas querem invisíveis dentro de um espaço escuro, modorrento, no qual é o comércio, o mercado, na sua forma mais inóbil que se apresenta. Não somos pessoas, não somos sujeitos, somos CPF. Multidões de pessoas sem rosto, crentes de messias primitivos, parecem caminhar no imaginário dessa cidade, escuras e sujas, tétricas, feias. Assim, essa cidade feia, tétrica, é a Orã descrita por Femina, né? Fica me diz, Orã é feia, eu estou citando. Como imaginar, por exemplo, uma cidade sem pontos, sem árvores e sem jardim, onde não se encontra o rumor de asas e nem sussurro de folhas? Em resumo, um lugar neutro. Quando eu penso nisso, eu penso na periferia, nas favelas. Aquela que lá em Curitiba fizeram um muro, queriam fazer para fingir que não existia. Todavia, a peste, ela não se dá nas cidades cheias. Ela faz a cidade. Ela se dá em lugares muito aprazíveis. Ela aparece na Bela Veneza, na Vila de Paris. Se dá nas praias do Rio de Janeiro, uma Copacabana que deveria estar associada, mas não está. Os pestilentos estão na Big Apple, nas ruas de Berlim. O ideário, o ficcional, não descreve uma cidade ao contrário do que as pessoas podem ler. Ela descreve o modo que nós somos no mundo diante da peste, ou diante do outro que está ao nosso lado. Descreve as nossas formas de agir. Afinal, o micróbio não tem culpa, ele é natural. E se dá em qualquer lugar. É o homem, somos nós, que infectamos essa ideia. Como em muitas partes do mundo moderno, os cidadãos de Orã parecem com o nosso cidadão. Parecem aqueles bate-papos do grupo da família. Eu não tenho grupo da família, gente. Ou aquelas postagens do Facebook, né? não da minha bolinha, mas das bolhas alheias. Né? Eles trabalham muito para enriquecerem. Outros, para sobreviver, eles precisam do trabalho. Os homens e as mulheres se devoram rapidamente no que se convencionou chamar de ato de amor, ou se entregam a um novo ato de dor. O mais original é a dificuldade que se tem de morrer. O doente fica muito só
dado a importância dos negócios e a qualidade do Brasil. Logo, Porã é uma cidade de Irlândia, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, inteiramente moderna. E não há lugar melhor que uma cidade moderna, onde todos vivem para consumir e serem consumidos para perto se instalar. A diferença não está no ato de ser ou não contaminado. Antes, isso se dá na possibilidade de ter a consciência limpa ou não, a de ter um assassino ou ser aquele que deixa matar, justamente porque está na lógica invisível e que não se pode fazer um gesto sem se correr o risco de fazer latido como a cachorro. Camus, no romance, quando ele diz a lógica que vive e que não se pode fazer um gesto nesse mundo, e estamos sempre correndo esse risco, o de fazer o outro morrer. Seja pelo não uso da máscara, no nosso caso, ou simplesmente por alegar que as pessoas têm que trabalhar em meio a uma pandemia. Sim, foi bem como é isso. Eu altero um pouco as palavras de Tabu aqui, as coloco no tempo presente. Mas pouco importa a temporalidade do verbo. Afinal, a modernidade, ou nossa contemporaneidade, essa cidade feia que se refere Camus, Aurier e a peste, nada mais é que essa vergonha de ser portador do vírus. Sempre pestilento, escolhendo matar ou morrer, como se só houvesse duas. É nesse ponto que minha leitura de A Peste de Camus se confunde nas minhas interpretações sobre o mundo. Não a minha história pessoal, mas a história com o tal H maiúsculo que inventaram, que se desdobra sobre as histórias, palavras que eu adoro, nas veredas e sertões, sejam elas as daqui, como veredas do Cerco de Guimarães, sejam elas as distâncias do outro lado do mundo. De qualquer modo, vejo silhuetas de suas curvas. Caminham numa estrada sempre segura, crendo que se dão elas mesmas a segurança de viver. Mas viver é um risco, sempre é um risco. E a morte é sempre a nossa cena. É no ficcional, numa espécie de historiar, que posso transitar desse arrasto de morte, cheio de putrefação. É sempre a dor daqueles que padecem na peste, em clima sem segredo. E tal qual Camus, sou um ser do sol, do mar, do céu azul, que faz com que o sol cause cegueira. É importante fazer essa pausa, eu e meus parentes gigantes, né? Porque no estrangeiro e na morte política, o Camus vai fazer uma referência a uma relação entre Apolíneo e Dionísio, e principalmente em relação a Apolo, do sol, que ilumina. E a gente acha que ser lúcido é não ter cegueira. Gente, eu sou do sol, eu sou da praia, eu detesto praia, a propósito, mas eu sou do mar. O sol do meio-dia cega. É o que faz com que Merceau mate o árabe pelo sol. Luz mais cega. Lucidez mais cega. É necessário tanto quanto de embriaguez para sermos de fato. Afinal, o sol significa muito mais que iluminação. Ele é a luz que elucida, porém também é aquela que nos cega. E a peste, o vírus que se instaura na finura das cidades, que somos nós, ama mais que nos matar, ama nos pegar. Mas eu não sou mais um Merceau de estrangeiro. Eu, Georgia, não sou mais. Aquele que mata o árabe a tiros por conta do reflexo do sol do meio-dia na faca que segurava. Tem o meu tanto de embriaguez diária. Eu não vejo de beber álcool para ficar bêbado, não, tá? Embriagado, tem outras maneiras. Tá? Nem se drogar, não é disso que eu estou falando. Né? Mas eu não sou mais Merceau.
dentre eles os de lógica e a filosofia. Já dizia Camus, no Homem Revoltado, pode servir para tudo, inclusive para transformar assassinos de vida. A diferença é que o vírus não possui a lógica do assassinato. Somos nós, os homens e mulheres, né, eu vou transformar aqui, das cidades feias, sem as pessoas. E é justamente por essa razão, a desrazão do vírus, matar sem assassinar, o vírus não tem isso, que a peste pode ter um caráter, mesmo que tímido e retraído, afirma. Talvez a peste tenha. Não é uma relação positiva, jamais seria, pois a vida é o único bem humano. E mesmo diante da morte, do absurdo da existência, porque viver é um absurdo, a gente vive, a nossa fim é a morte, dessa inconciliação entre homem e mundo, sempre é possível pensar se a vida vale a pena ser vivida. Todavia, tal validade só existe na possibilidade do sujeito marcar o mundo com o seu próprio estilo. Ele dá sentido, não esperar que ele. Ninguém tem que dar sentido para a sua vida, você que dá sentido para ela. E é o mais difícil. Dar seu sim à vida, mesmo diante do absurdo do viver. E passeando pelas letras de Albert Camus, do Sísifo, que eu fiz agora, me deparo com a revolta, com sujeitos que, mesmo diante da morte iminente, são capazes de afirmar suas existências e olhar para a existência do mundo. Talvez os enfermeiros, médicos, não todos, eu tenho... Não vamos falar disso hoje, né? Vamos deixa para depois. Vamos deixar quieto. Deixa para terça. Terça tem a live, sabia? É para terça. Então, seja o cara que está te entregando a comida e você não tem a menor ideia que ele está sendo explorado pelo patrão, vai informar, tem jornal que explica. Só dá um Google. Quem sabe procurar receita no Google, sabe procurar isso também. Né? Então, essa existência do outro. Isso é resistir. Mesmo diante da morte, você afirma a vida. A sua, enquanto ser que marca seu mundo, e você afirma do outro, sabendo que ele também é um ser que marca a existência. E como disse anteriormente, o vírus não é assassino. Essa é a sua condição de existência. Ocupar um corpo celular, multiplicar-se, destruir o corpo hospedeiro e buscar os novos corpos na finalidade de sua existência. A eterna bióloga que grita em mim. Mas o crime de assassinato existe. Ele percorre as fronteiras entre o corpo do sujeito e o vírus que nele se aloja. E a sentença não se dá no porquê morremos, já que a morte é inevitável. Nascemos para morrer. Mas a sentença se dá no porquê fazemos ou deixamos morrer o mais. Nas ruas tristes das cidades feias, aquele sol que cega agora também faz escuridade. Talvez não de forma límpida, evidente, mas como resistência e não resignação. A Peste, esse romance publicado no imediato pós-guerra, 1947, representa para a vida coletiva o que o estrangeiro foi, na obra de Camus, para o individual. Uma alegoria da Segunda Guerra Mundial também, mas esta obra não se resume, como eu disse desde o início, ela é muito mais que isso. Ela tem esse aspecto, mas ela é mais. É, portanto, sua narrativa que encontra, para além de uma metáfora da resistência francesa frente aos alemães, ou de uma Europa sitiada pela tirania absurda da guerra, a história da resistência do homem passa a sua própria condição. Ora, eu nunca sei se no jogo das personagens eu seria esse carro nesse contexto, mas sei que mesmo perante as diferentes pestes que nos assolam, é possível perceber a existência de uma luta contra a indiferença humana, uma indiferença aos próprios sofrimentos, uma indiferença que escolhe. A gente escolhe. Não, a gente escolhe. Claro que há
Eu gosto de falar da palavra escolha, porque assim, não, parece que todo mundo pode escolher. Não, cara, o cara que está lá dentro do consciência e tal, ele não tem uma escolha, porque o mundo não dá para ele escolher. Mas, se eu sou ciente da indiferença, eu posso escolher, sim, ser ou não. Eu falo para nós, que somos aqui nesse estado. É importante falar para nós. Parece que a gente fala só para os outros, mas esse nós que estamos aqui tem uma consciência e privilégio de escolha. É importante a gente saber que a gente tem esse privilégio. Nem todas as escolhas, mas algumas nós temos pela consciência. Não vou entrar em saco de você convidar o Igor, tá? Tá. O Igor já está convidado. Eu sei. Uma indiferença que escolhe, ou melhor, acolhe o mercado, o dinheiro, a do homem apenas mais um indivíduo resignado com o absurdo de sua condição. Eu uso aqui a palavra indivíduo de uma maneira muito forte. Porque toda vez que eu escrevo essa palavra, o Rafael do Novo parece gritar no meu ouvido. Não é indivíduo! Sim, é indivíduo, porque ele perde a sua subjetividade em si. Não há sujeitos nem subjetividade. Tornamos-nos meros hospedeiros de vírus que nos matam nas diferentes mortes que escolhemos ou escolhem para nós. E nós simplesmente aceitamos. O fato de haver uma aceitação para uma vida resignada, uma existência que aceite a morte como resignação de um tempo, por mais que seja a marca da dobra dos últimos séculos, possui ainda uma resistência. Ou seja, existe um combate que se dá a partir do individual, do sujeito único, e aí sim se abre para o coletivo. O combate a uma doença específica que não é necessariamente de um vírus ou bactéria, mas aquela presente na apatia e na angústia solitária de cada um. Angústia que surge do distanciamento impelido pelas políticas do Estado, isto é, das condições em que a própria guerra, e nós vivemos uma guerra, como modo de existir no mundo marcado pela indiferença, agora narrada na obra de Camus como Peste. Contudo, como eu sempre digo, há uma necessidade absoluta de se manter vivo, pois este é o único valor ao qual devemos nos ater. Logo, é imperativo lutar afirmativamente contra a condição legítima do assassinato. Afinal, enquanto a morte e a aniquilação empreendidas pela peste são legitimadas pelo seu caráter biológico, o crime de morte, homicídios, genocídios efetuados em uma sociedade que surge como totalitária, ignorante, as pessoas são ignorantes, e é bom dizer, você é ignorante, porque ignorante é o que ignora, e nós deixamos muito tempo de dizer que as pessoas ignoram, e eu sou ignorante em engenharia, por exemplo. Então, as pessoas têm que aprender a ouvir ignorante e não se ressentir. É muito importante. Porque é uma sociedade também que escolhe a ignorância, né? Enfiesmada e fascista. Sim, numa atualização do termo fascismo, aniquila mais que a própria pele. Tal crime é dado na lógica racional das cidades feias, com suas ruas acinzentadas, onde, aspas, né, homens e mulheres se devoram rapidamente, querendo viver o mundo moderno. Este é, de fato, o crime da aniquilação da existência, o qual é legitimado nas leis, na ciência, no seu caráter científico, não na ciência, no seu caráter científico de pesquisa, na estrutura social que nós vivemos, na própria filosofia, a acadêmica ou dos falsos filósofos. Não dá nem para chamar, né? Dos pseudo-astrólogos que por aí, ó. Falei. Mas resistir ainda é preciso. Pois mais que sobreviver, é preciso viver. E como letra de música e rimas lá não tão estruturadas, envolve a necessidade de viver. E é justamente nas personagens de A Peste e no ideário de risco penitente, como encontrado em A Queda, que me deparo com as forças de uma resistência possível, da qual buscando cumprir seu papel.
queda, esse último livro de Camila, vou contar aqui um pouquinho de historinha, ela não ia se chamar Queda. Porque ela começa com a narrativa, só, é um spoiler, mas eu não estou contando o final do livro, tá, gente? Prometo, só o início. É um grande advogado de sucesso, ele ouve um grito na fonte, que é uma fonte de substâncias suicidas. E Camille está escrevendo, nesse momento, em Amsterdã, na Holanda. E eu escrevo sobre a minha tese, eu sempre falo isso, eu sempre imagino o caminho de frente ao quadro do monstro, do grito, que as pessoas acham que é uma pessoa gritando, e não é. É alguém escutando um grito. E esse advogado continua no caminho. Depois ele descobre que uma mulher se mete. E aí vem do lado. Não vou contar. Eu não teria o nome de grito, mas acho que foi de um mês antes, alguém lança nos Estados Unidos. Se não me engano, nos Estados Unidos, um livro chamado Grito, e aí o editor pede para mudar. Né? A Peste, né, me encontrada em A Queda, que me deparo com as forças de resistência possíveis, cada qual buscando cumprir seu papel. São certos cidadãos durão, representantes de um tempo, onde a condição de vida está no tédio, nos hábitos adquiridos e aceitos por uma humanidade cada vez mais individualista e merecida. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esses poucos que são participantes, fazendo uma referência a mim, são capazes de criar um significado para suas vidas, assim como reconhecer o sentido na dos demais. Não se apresentam desse modo como mero reflexos de uma sociedade impelida a aceitar o monstro do mercado, a violência estrutural, melhor dizendo, aquilo que comumente chamamos de desumano e que acatamos como naturalidade. Eles são creator, aqueles que eu nunca sei com qual me identifico mais. Ambos, talvez, ou eu querendo sê-los, refletem a negação desta desumanidade. Eles são homens revoltados, sujeitos que dizem não, e é um não afirmativo que engendra em si a vida. Assim, dentro de sua comunidade, nas entranças do romance, tornam-se resistentes. Suas resistências advêm do próprio ato de revoltar diante da situação indigna na qual se encontram e na qual tantos outros estão imersos, buscando uma reação à peste. Também visam uma reação ao tédio e à indiferença inerente ao homem contemporâneo. Nas palavras do médico Rie, como todas as doenças deste mundo, mas o que é verdade em relação aos males deste mundo é também verdade em relação à peste. Pode servir para engrandecer alguns. No entanto, quando se vê a miséria e a dor que ela traz, é preciso ser louco ou covarde para se resignar a paz. Deve ser por isso que eu estou dizendo. Como qual? Bom, eu sou meio maluquinha, mas eu sou como qualquer ensaio que eu não havia falado, eu apresentei para vocês esse ensaio é curto. E nas palavras que seguem nessa finalização, se é que existe um ponto final, eu não acredito em ponto final, penso sempre na última obra de Camille, A Queda. E como eu disse, curioso esse título, que infelizmente Camille impôs usá-lo. E esse grito ao qual Camille se refere, eu retomo isso, é aquele que se solta, não é aquele que se solta. Antes de respeito ao grito que nós nos negamos a ouvir, o grito do outro. Talvez, e apenas talvez, mas eu tenho um fundo de certeza nisso, você sabe, né, Bárbara, que eu estou sempre perto. Sei. 90% eu estou. Brincadeiras à parte, mas com esse fundo de certeza, esse seja o grito dos miseráveis. Aquele brado que os testimentos que se julgam vulneráveis negam-se a ou fingem não ouvir. O protagonista de A Queda, né, Jean-Baptiste Clemenceau, é uma espécie de anti-herói. Esse sujeito que se olha no espelho e vê refletida nele a dor. Uma dor tanto particular
quanto a dor de ser pés. Uma dor que nós achávamos que não teria. Clemence proclama assim uma culpabilidade que, mesmo que ainda tímida, se torna coletiva diante de tantas diferentes fés. É a mesma culpa enunciada em até e estrangeiro. Conselho a todos a ouvirem. A Bárbara tem tudo lá que eu coloquei e sabe. Ora, em meio ao mundo estático e repetitivo, a gratuidade dos acontecimentos se igualam simultaneamente a inocência e a culpa. E essa é essa ambiguidade presente em A Queda, obra na qual esse juiz que se autodefine o juiz penitente, antes de imputar uma pena, julga a si mesmo, tal qual Sarro ao enunciar. É uma citação grande, mas eu acho que é importante lê-la já que eu termino. Eu não queria ler o texto, né, Bárbara, mas eu acho que a Bárbara me convenceu, então vamos. É um belo texto. Hã? É um belo texto. Então, nas palavras de Sarro, esse homem que quer ser um santo, já falei, eu não tenho a menor vocação, nem desejo, nenhum momento fiz na minha vida. Meu negócio, mas é interessante. Não, vocês vão ler, não vou dar spoiler. Meu negócio, em todo caso, não era o raciocínio. Era a coruja ruiva. Essa suja aventura em que bocas sujas e infestadas anunciavam um homem acorrentado que ia morrer. E preparavam tudo para que ele morresse. Na verdade, após noites e noites de agonia, durante as quais ele esperava de olhos abertos ser assassinado. Meu negócio era um buraco no peito. E dizia a mim mesmo, entretanto, que pelo menos de minha parte, recusaria sempre dar uma razão, uma única, compreende? Para essa repugnante carnificina. Sim, colhia essa cegueira obstinada, enquanto esperava poder ser mais claro. E Tarot continua. Há muito tempo que tenho vergonha. Uma vergonha mortal de ter sido, ainda que de longe, ainda que na boa vontade, por minha vez, um assassino. Com o tempo, compreendi apenas que até os que eram melhores que outros não conseguiam impedir, hoje, de matar ou deixar matar. Porque estava na lógica em que viviam e que não se podia fazer um gesto nesse mundo sem se correr o risco de fazer morrer. Sim, continuei a ter vergonha, aprendi isso. Estávamos todos na peste e perdi a paz. Ainda hoje a procuro, tentando compreendê-los a todos e não ser o inimigo mortal de alguém. Se apenas que é preciso fazer o necessário para deixar de ser infestado. Que só isso nos permite esperar a paz, ou, na sua falta, uma boa morte. É isso que pode aliviar os homens, e se não os salvar, pelo menos, fazer-lhes menos mal possível, e até, às vezes, um pouco de bem. E foi por isso que decidi recusar tudo que, de perto e de longe, por boas ou más razões, faz morrer ou justificar que se faça morrer. É ainda por isso que essa epidemia não me ensina nada, senão que é preciso combatê-la a seu lado. Sei da ciência certa, sim, sei tudo da vida como vi, mas que cada um traz em si a peste. Que ninguém no mundo está isento dela. Sei ainda que é preciso vigiar-se sem descanso, para não ser levado num minuto. Para mim, é uma das passagens mais atuais e contemporâneas que eu posso ler. Com certeza. E aí eu finalizo e deixo vocês para perguntar, a Bárbara para falar. Tal qual o homem revoltado salesiano, percebo que para revoltar-me na pandemia das pestes que nos assolam, guerra, morte, dor, desprezo, miséria, vírus, a minha e toda revolta tem de ser sem redenção.
qualquer outra coisa para além desta, tirando os santos, escolham os santos do futuro, é uma vida pautada no conformismo e na banalidade. Eu não me conformo e nem quero ser banal. Espero não estar certo. Mas eu sou uma esperança, que é uma palavra horrorosa. O filósofo é, né? Talvez seja por isso que Clement tanto assina como advogado e como ator em seus cartões. Pois, do mesmo modo que se apresenta em um palco, se representa em um palco, se representa diante de um júri e de um juiz. O espelho no qual este advogado penitente se olha é o mesmo que reflete a humanidade. Camus, aqui, e talvez eu, querendo caminhar com ele, tentando, confessa e acusa nas palavras das suas personagens. O grito ouvido na fonte é o mesmo dos campos de concentração nazistas, dos guetos argelinos, dos hospitais superlotados, das favelas com cheiros de morte. Eu gosto de usar a palavra favela, porque comunidade, você tem as ricas e você tem as pobres, as miseráveis. As miseráveis, como favelas no Rio de Janeiro, que você tem que segurar um bebê dentro de amarrado dentro de uma cordinha no alto para o rato não roer. Isso era do lado da minha casa. Se chama Nova Mandela. E temos o condomínio Mandala, eu sempre brinco, onde tem uma elite rica. Comunidade cheira a morte. E nós deixamos, todos nós aqui presentes, e eu sem exceção. Locais onde a miséria e a peste fazem morada. Se há um grito, este ecoa a partir de um mundo repleto de gente, mas de um vazio e opacidade sem tamanhos. Mundo este no qual se acata a legitimidade do crime, de morte, de forma passiva e refletida. Clemence não representa a queda de Camus, mas a lucidez de um confesso que se sabe culpado. E eu talvez tenha certeza, todos nós o somos. Não quero um monólogo, mas quero o grito de Clemence, Meursault, Tarrou, Rieu e todos os que clamam. Todos os que clamam, eu gostaria que fosse o mesmo. Espero ainda, isso é Camus na voz da sua personagem, Clemence na peste, e esse grito dele tem uma curiosidade, porque lembra muito o final do Estrangeiro, do Meursault. Espero ainda com efeito que meu interlocutor seja da polícia e me prenda pelo roubo dos juízes íntegros. No que se refere a este roubo, ele cai na alçada da lei, e eu arranjei tudo para me tornar cúmplice. Qualquer semelhança não é mera coincidência, gente. Sirvo de receptor deste quadro e mostro a quem quiser vê-lo. O senhor me prenderia, portanto, seria um bom começo. Em seguida, talvez, se ocupassem do resto, decapitar-me-iam, por exemplo, e eu não teria mais medo de morrer. Estaria a salvo. Acima de um povo reunido, o senhor ergueria então a minha cabeça ainda fresca, para que eles nela se reconhecessem, e para que eu de novo os dominasse, exemplar. Tudo estaria consumado, eu teria terminado. Ninguém saberia que fim levei. A minha carreira de falso profeta que clama no deserto e se recusa a sair de lá. Fim de citação. Para finalizar, serei Rie, pelo menos aqui nesse momento. Fiz uma escolha, gente. Não tão incansável como o personagem de Camus, porque esse médico era incansável na obra, mas incerta tanto quanto ele, de meu ofício, o de professor e de filósofo. Mas como ele, sei bem que o bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e nas roupas. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. Um dia, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria como acordou os seus ratos.
e os mandaria morrer numa cidade como a nossa. Feliz. Obrigada, Bárbara. É isso. É um ensaio que nasce de uma vontade de retomar o texto, que vai ser, acho que em um mês, 2, escrito num desejo de voltar a ler e escrever, e de saber que, de alguma maneira, a gente é tão cúmplice quanto também aquele que resiste. É isso. É isso. Obrigada. E eu quero dizer de novo, vocês são maravilhosas nesse coletivo, vocês são um exemplo, e a minha torcida maior é que vocês sejam infinitamente melhores, porque a gente ainda é muito pouco. A gente só resistiu talvez um pouquinho mais. Para vocês. Vamos resistir brilhar, mais. tá? Vamos... Você tá me ouvindo? Eu tô, e você? Tô. O Insta cortou. Cortou a gente, não silenciou. Não, pior que eu mandei um beijinho ainda. Você sabe que eu sou perdida, né, Bárbara? Se deixar, eu falo 10 horas. É muito bom te ver. É muito bom te ver falar. Quando eu te fiz o convite, você falou assim, quero falar da peste, a peste. Aí a gente se reuniu e falou assim, a Jorge vai falar da peste. E a hora que eu li o texto, eu falei, nossa, mas que belo texto, né? Que bela maneira de iniciar esse novo projeto. Então, a gente é só agradecimento, porque... A gente está atrasado, alguém está dizendo que está bem atrasado. Ixi, agora. Nós temos um problema ainda de BIOS. Para quem não sabe, é o bicho ignorante operando o sistema. Eu sou próprio. Eu estou na fase do aprendizado. Todos nós estamos nesse novo modo de viver, de fazer as coisas. As redes estão muito carregadas. Teoricamente, aí eu podia perguntar, mas quanta velocidade você tem na internet? Claro, para pergunta difícil não. Eles venderam um pacote grande, disseram que era enorme, gigante, ainda estão me dando um bônus. E segunda-feira o negócio não funcionava direito. Né? É isso, né? Deixa eu ver se eu colocar o 4G melhora, porque eu estou no Wi-Fi da casa, né? Vai que, né? Uhum. Eu nem estou usando mais Wi-Fi. Não, eu estava escutando. A Júlia falou que o áudio tá saindo normal, mas a imagem que tá atrasada. E agora ela sumiu. Esperar ela voltar. Não, tô voltando. Vou tentar jogar o 4G, nem isso. A Júlia falou que o áudio tá normal, então vamos seguir. Vamos, se vocês quiserem perguntar, eu adoro falar. Se alguém tiver alguma pergunta. É um prazer que eu tenho, inenarrável de falar. Viciada em água com gás. Sério, vícios. A Thalitinha! Não vejo Thalitinha há um tempão. Sumiu a mulher de novo. Gente, liga o Wi-Fi. Não, voltei pro Wi-Fi, cara. Bruninha, Thalitinha. Ó, a Luísa tá por aí também. Tá faltando chocolate. Então, eu tenho 100% em pó lá na minha despensa para fazer brigadeiro com os meninos. Ó.
Eu tenho broa da Bárbara e tenho biscoito de queijo. Ó, melhor parte da cozinha. Melhor parte, melhor parte. Deixa eu arrumar aqui para você me ver. Isso. É porque ele fica escorregando, gente. Olha esse minuto. Bárbara, alguém tem alguma pergunta? Você quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Ninguém falou nada, eu Tô tô mandando coração satisfeita. pra Thalita, tá? E pra todo mundo. É porque ele Bom, caiu, né? Acabou e caiu. uhum. Mas é isso. Pensar a peste, eu acho que a atualidade é essa, exatamente nesse ponto de vista desse lugar do qual nós deixamos. Não o vírus, ele vem, ele acomete, estamos sujeitos a isso, como seres vivos. Mas o lugar que nós deixamos, enquanto nós somos cúmplices, eu acho que é importante. O que podemos fazer? Eu acho que é. A Luísa está mandando A falar do Luísa. projeto. Uai, o coletivo, né, composto por estudantes da graduação, de filosofia especificamente, a partir de uma demanda das alunas. Mas não só a gente faz, né? A gente tem uma parceria, principalmente para docentes. Você, Filipa, Socorro, Natália, tá sempre junto com a gente, promovendo ações para que a gente consiga, de alguma forma, trazer informação, deixar essas meninas da universidade, tantas que estão entrando como as que já estão, um pouco informadas sobre esse ambiente. E a gente está em um momento de aprendizado, então a gente está sempre buscando algo a mais, né? Eu queria falar uma coisa. Eu vou repetir tudo que eu falei sobre esse coletivo. É importante esse projeto, eu sei que existem outros coletivos em outras universidades, em outros cursos. É um projeto muito importante em áreas como a nossa, em que as mulheres elas estão na graduação, mas elas não são tantas ao final, né? Quando chega no topo, nós diminuímos ali em número significativo. E que vocês podem tudo. Vocês podem tudo. E eu acho que o projeto de vocês é a prova disso. Vocês podem tudo. E eu volto a repetir, vocês são exemplos de que a gente vai ter muito melhor do que as gerações, que a minha geração. A gente, na minha geração, na graduação, a gente tinha que entrar na universidade para mudar algumas formas de pesquisa, algumas coisas. Agora, não. Vocês não só podem isso, como vocês podem muito mais. Então, eu acho que essa que é a grande beleza. Tem sido um trabalho maravilhoso, um trabalho que é inclusivo, que dialoga com outras áreas que vocês têm feito. Trabalhamos com a Cláudia Guerra. Trabalhamos não, vocês trabalharam. Trabalhei com ninguém, porque lá assistindo Feliz a Vida. Com a Flávia. Com o pessoal do direito, com a Flávia Neiva. Que... Exatamente. Vão trazer homens, mostrar que é um projeto de inclusão e não de apartheid, de apartamento. Eu adoro a palavra apartheid, eu não gosto que eu use, que acha que é só pro negro, mas essa ideia, para mim, é uma palavra forte, ela marca para mim. Esse apartamento que as pessoas têm, né? A Bruna, eu não sei se a Bruninha ainda está aí, a Bruninha lembra que apresentando meus cursos de feminismo, parece alguém que tá com raiva de um ex-namorado, um ex-marido, quer que eu odeie os homens. Gente, eu amo os homens. Não odeio eles. Eu odeio algumas pessoas, eu não sou humana. Óbvio. Eu sou obrigada a amá-las. Mas que não tem a ver em negar o machismo. A gente nega o machismo, vocês negam o machismo, negam os assédios, mas trazem uma discussão muito bonita, que é de ensinar. Sim, o objetivo é esse, né? Trazer as meninas para o nosso lado. Isso é muito bonito, muito bonito. Eu fico só honrada de vocês terem permitido que eu falasse. A gente, pensando em nomes, né? O seu foi... Eu sempre disse, né? Vamos trazer a Geórgia. Ela
tem muito a contribuir, assim como todas as mulheres do Instituto, todos os docentes, né? Aí, já que a gente começou a pensar em fazer algo nessa pandemia, nessa quarentena que a gente está vivendo, eu falei, vamos trazer as nossas mulheres, né, os nossos que estão ali, para instruir a gente mesmo. Já que está tão próximo, vamos aproveitar, né? E a Abusar gente dessa tem mão de obra que próxima. falar para vocês. Você sabe, né? A gente assim, o que a gente faz? O que a gente de contato? A gente, assim, é muito importante. A gente tem sentido muito, 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 muito essa distância. Porque nós não sabemos se as pessoas. Gente, parece. A gente não sabe se está todo mundo comendo. A gente É não sabe verdade. se tem alguém doente. A gente não sabe o que vocês estão fazendo. Que a gente não tem acesso. Né? Então, é para nós que estamos ali na sala de aula, no cotidiano, mesmo com a distância que há entre professor e aluno, mesmo com as distâncias pessoais, que o mundo é feito de distâncias e aproximações, a gente tem uma noção de que o nosso alunado está ali, de que ele está vivendo, a gente tem uma noção das carências. Então, para nós está sendo muito pesado. Você estava na reunião, você sabe quando a gente quer fazer alguma coisa. E a gente está tentando, a gente está aprendendo também. Nenhum de nós foi formado para isso. Então a gente está num grande novo aprendizado. É estranho não ter aquele burburinho, né? É... Não ter... É estranho. Eu sinto muita falta. Vamos fazer uma ligação de vídeo aí, todas as turmas aí. Usar aquele Ô, aplicativo. Brasília! Vai cair a rede. Usar aquele aplicativo que a gente usa para reunião. Ó, quem sabe, né? Mas só dá até 75 pessoas, não cabe todo mundo. Tem a opção de ter mais de 75. Ah, né? Falei que eu tenho problema de bicho, né? É. Eu não sei Vamos usar ele. fazer essa sala. Eu não sei. Eu tenho que ser convidada. Se me convida, eu entro. Eu A não gente sei convida convidar então. ninguém. Fazer um mutirão dos alunos então. Olha o patriota ali com os olhinhos. Oi, Paulo. Bom, acho que Bom, se você quiser alguma coisa, assim que o livro ficar não. pronto, eu aviso. Eles devem sair, porque a gente está tentando sair em busca, até porque é mais barato. Nesse momento é muito difícil o pessoal está consumindo papel, mas ele vai sair também físico, como todos os outros livros. Esse vai ser pela coleção do Marcelo Rangel, e os outros que saíram pela coleção que o Rafael está fazendo também, né? Lá pelo Laboratório de Julhadas. Eu ia, uma sugestão de leitura, além do Roger, o livro da Fernanda Miguel, Sagrado das Polacas. Se vocês puderem, ele é super barato no e-book, porque a editora ela produz tudo gratuitamente. Então, os livros essenciais, mais de 17, vale muito, 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 muito a pena vocês lerem esse livro. Porque Vamos ler. Porque a gente fala do nosso Brasil, eu sou brasileira, e a brasilidade é essa miscigenação eterna entre as Áfricas, porque não é uma única África, os Elísios, né, os indígenas, que são os verdadeiros donos dessa terra, e uma Europa, que é portuguesa, italiana e de vários outros lugares. E talvez ouvir um pouco dessas mulheres que a gente esquece das nossas lutas tão securizadas. É lindo. Acho que é isso, né? Eu tive a oportunidade de participar da banca de doutorado dela, é um texto brilhante. E é bom a gente falar das amigas, mulheres que estão escrevendo. Sim. Tem muita brasileira boa e muito brasileiro bom produzindo aí. E tem o povo que habita nosso país, os nossos estrangeiros que aqui estão e acolheram nossa terra como casa, que estão aí produzindo coisas lindas também, a partir
da nossa existência latina. Olha o Paulo, Sim, que sim. chegou agora nesse território. Paulo perdeu, porque agora já é a segunda live. A live continua, né? Então tá, sucesso. Avisem com mais antecedência para mais gente participar. E tem que escrever Instagram, gente. Eu descobri que as pessoas perguntavam para mim onde é que acontecia. Não, a gente vai escrever na divulgação lá. Colocar o arroba, coletivo Filomena. Ok. Obrigada, viu, Gê? Beijo. Até mais. Quem vai agradecer sou eu. Um beijo no coração de vocês. Muita saudade. Igualmente. Dá a Sucesso. foto aí da gente para marcar. Peraí, vou tirar aqui. Foi? Sei lá se foi. Foi. Foi, Beijo, tirei aqui. meus amigos. Todos que participaram. Beijo. Grande beijo.